Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui no Instituto Jesus Cristo em São José dos Campos. Comigo é Eliane Amaral, a minha amiga em Jesus Cristo. Faz parte do projeto Instituto Jesus Cristo e ela tem uma rica experiência na área de cuidar de gente, através do Celebrando a Recuperação, e ela é terapeuta. Eu vou deixar ela falar um pouco o que ela está fazendo nesses dias agora. Olá, eu sou Eliane Amaral e, como o pastor Carlos falou, eu trabalho com ele aqui no Instituto Jesus Cristo e tem sido uma alegria para mim partilhar desse tempo aqui no Instituto. Eu sou terapeuta de família e casal dentro da abordagem sistêmica. A gente vê a família como um todo, a gente não vê a família isolada, a gente vê a família dentro de um contexto e como esse sistema se interrelaciona com as outras pessoas. Isso é uma coisa que ela faz tão bem. E depois a gente pode falar um pouco de como você pode entrar em contato com ela pelo e-mail e outra maneira. E o que eu queria que você falasse antes de a gente começar a leitura aqui do Stanley Jones, o que você pensa desse Stanley Jones, essa leitura? Você está seguindo isso e é muito bonito. Antes de eu falar da leitura, pastor, eu Sim. também trabalho com Celebrando a Recuperação, já desde 2003, exatamente, isso mesmo. Uhum. Então, nesses últimos anos, eu tenho trabalhado com grupos de recuperação e aprendi a olhar esses grupos também dentro do sistema, nessa inter-relação e olhar ele como um todo. Esse livro, particularmente, O Caminho, de Stanley Jones, ele tem me surpreendido. São devocionais curtas, simples, mas com um conteúdo muito profundo e tão atual. Eu tenho achado o conteúdo bem atualizado, porque ele fala de coisas que são tão corriqueiras hoje no nosso dia a dia, como as questões psicossomáticas, problemas psiquiátricos, e em tudo isso ele tem colocado nesse livro já tão antigo, e a gente vê que então a palavra de Deus, o caminho que é Jesus, o caminho que é Jesus que expulsa todo medo, é tão necessário para os dias atuais. Eu tenho gostado muito. Também. Eu estou gostando também. Eu sei que ele escreveu isso em 1940 e ele era missionário na Índia, 55 anos. Mas a leitura parece que foi feita para hoje. Então, com esse pensamento, eu vou ficar aqui também ouvindo, porque eu faço isso todo dia, ouvindo ou gravando. E eu vou ficar aqui, mas Eliane vai ler para nós, e a partir desse dia, ela vai com 2 semanas. E vocês vão gostar de ouvir ela dar comentário também desse conteúdo. Vamos lá, então. Então vamos à leitura. A gente começa hoje, semana 13, domingo. E o título da devocional de hoje é Estradas com Becos Sem Saída. Essa devocional tem 2 referências bíblicas. Uma é Mateus 14, 29, que depois eu faço no final um comentário a respeito disso. E 1 João 4, 18, e eu quero ler 1 João 4, 18 com vocês. 1 João 4, 18 diz assim: No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós temos aprendido aqui no Instituto Jesus Cristo que Jesus, que é o caminho, ele é o perfeito amor e ele expulsa todo medo. E você vai ver hoje por que nós estamos falando de Jesus que expulsa todo medo. E a devocional diz assim, acompanha comigo a leitura. Vimos em nossa busca que existe o caminho e o não caminho, e indicamos os degraus que nos levam a encontrar o caminho. Com os pés no caminho, firmados, espero, podemos agora observar algumas estradas com becos sem saída. Muitas pessoas que começam no caminho acabam por se desviar para estradas que não levam a lugar algum. Observaremos 16 estradas que levam à terra do nunca. As placas que colocaremos nessas estradas que levam a becos sem saída são mandamentos. Não entrarás. Isso parece dogmático e autoritário, mas na realidade, esses mandamentos são simplesmente o suprassumo da experiência da raça.
Observaremos alguns caminhos pelos quais a humanidade, pelo método da tentativa e erro, está descobrindo como não viver. A primeira estrada com becos sem saída é o medo. Quando o medo é escrito com M minúsculo, ele pode ser algo que contribui, pois o medo pode ter fins biológicos úteis. O medo faz o servo assustado ficar alerta e fugir. Torna habilidoso o cirurgião, ao fazê-lo ver os perigos de se fazer algo errado. Alerta a alma para que não se machuque com escolhas erradas. O medo, com M minúsculo, usado para fins construtivos, pode ser construtivo. Quando usamos o medo e o controlamos, então ele é bom. Quando o medo nos usa e nos controla, então ele é ruim. Quando o medo se torna medo, com M maiúsculo, então ele se torna nosso mestre e nos conduz a estradas com becos sem saída. Então o medo se torna temível. O medo tem 3 coisas contra si. Primeiro, o medo produz doenças. Segundo, o medo paralisa esforços. Terceiro, o medo é inútil quando nos controla. Se essas 3 coisas forem verdadeiras, então vencer o medo é uma das primeiras vitórias da vida. Sem tal vitória, mancaremos pelo resto da vida. Perguntei a um médico: o medo é o nosso inimigo número 1? Não, ele é o inimigo número 1,5, respondeu ele. Se é o inimigo número 1, então devemos enfrentá-lo antes de tudo e tirá-lo do caminho, para que possamos andar no caminho, com a cabeça erguida e o coração liberto e sem medo. As primeiras palavras do Evangelho foram as do anjo: não tema, Mateus 1:20. As primeiras palavras de Jesus após a ressurreição foram: não tenham medo, Mateus 28:10. Entre as primeiras e as últimas palavras, o constante esforço de Jesus se concentrou em libertar as pessoas do medo. Temos de aprender o segredo de Jesus. A oração que Stanley Jones faz aqui, ele diz assim: ó Cristo, como foste destemido nesta vida, e ainda assim tua coragem não se abalou. Ela foi calma, segura e livre. Dá-me essa coragem. Eu também enfrentaria a vida com calma e segurança. Amém. E a afirmação do dia: seja forte e corajoso. Mãos ao trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Que lindo texto. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime. Jesus, o verdadeiro amor, ele expulsa todo o medo. Linda essa devocional. Muito. O que você mais marcou? Interessante que o medo, ele é um desejo sufocante dentro das pessoas. Alguns autores definem o medo como um desejo sufocante intenso de fugir ou de reagir como se você estivesse diante de uma ameaça iminente. Então, quando nós temos uma ameaça, o nosso corpo se prepara para fugir, para se esconder daquele perigo real que existe. Esse é o medo com M minúsculo, que Stanley Jones ele relata na devocional de hoje. Então, se existe, por exemplo, um animal peçonhento aqui que vai me atacar, então eu reajo a essa ameaça, eu fujo dessa ameaça, eu me escondo dessa ameaça, eu tenho medo disso, então eu fujo. Esse medo é bom, ele é construtivo, ele nos ajuda a nos autopreservarmos, isso foi dado por Deus para nós. O problema é quando o medo então passa a essas 3 coisas que ele cita na devocional de hoje. Ele passa a produzir doenças, ele paralisa esforços e ele é inútil quando ele nos controla. Então esse desejo sufocante, ele pode se tornar um medo que a gente chama de disfuncional, quando existe de fato uma ameaça e eu reajo de forma desproporcional a essa ameaça. Então, existe um perigo, mas ele nem é tão grande assim,
para eu deixar ele me dominar. E muitas vezes isso acontece a nível dos nossos pensamentos. Nós permitimos que dúvidas e pensamentos que começam com: será mesmo que Deus é capaz de cuidar da minha vida? Será mesmo que Deus tem o controle de todas as coisas? E nós alimentamos esses pensamentos, então o M passa a ser, do medo passa a ser com letra maiúscula, e ele passa então a ser desproporcional. E tem o medo que é completamente irracional. Não existe perigo nenhum, mas eu acho que eu estou diante de um perigo. Então ele me paralisa e eu torno, de fato, a minha vida se torna inútil. Eu passo então a duvidar do caráter de Deus. Para mim, Eliane, uma definição de medo é eu duvidar do caráter de Deus. Quando eu duvido que ele pode fazer aquilo que ele diz que ele pode fazer. Então, lendo essa devocional de hoje, e uma das referências bíblicas aqui é Mateus, e um texto que é bem conhecido, eu queria ler esse texto para vocês. Mateus 14, 29, diz assim: venha, disse Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? É exatamente isso. O que Pedro viveu é que ele sentiu o vento batendo no seu rosto. Ele olhou as circunstâncias e ele então tirou os olhos de Jesus. Os meus olhos, os seus olhos precisam estar focados em Jesus diariamente, porque Jesus, o verdadeiro amor, ele expulsa todo o medo. O medo que você tem de perder o controle, o medo que você tem de achar que a vida vai dar algum basta em você, que você vai perder seus entes queridos, ou o medo da morte, seja lá qual for. Eu não sei qual é o medo que você enfrenta, qual a sua área, mas eu convido você, no dia de hoje, eu convido você a entregar o seu medo para Jesus, que expulsa todo medo. E lembrar de ser forte e corajoso. Não temas. A palavra de Jesus para nós hoje é: não temas. Deus abençoe vocês. Amém, Eliane. Quero falar para você que seu sotaque em português é muito melhor que o meu. Né? Então, eu gosto de ouvir o senhor. E o pessoal que me ouve cada manhã dá um medo, né, de não compreender. Mas a maneira que você fez essa leitura tocou profundamente no meu coração. Eu tenho batalhado com medo durante a minha vida e eu sei que todas as pessoas têm isso. Então, obrigado por participar nesse início do Instituto Jesus Cristo. A gente vai ter muitas vozes de amigos de Jesus participando eventualmente nesse projeto de várias formas. Mas vamos lá, amanhã, na segunda-feira, você vai ouvir a Eliane, eu também vou ouvi-la, mas eu vou correr atrás de umas outras coisas que eu preciso resolver nesse tempo. Obrigado pela bênção você é na minha vida, na vida da Pamela também. Que Deus te abençoe. Amém.